Bom, continuando então aqui a nossa prática, já montamos o nosso mapa estratégico de desempenho e o próximo passo seria desdobrar esses KPIs e essas metas por toda a organização. Então, um exemplo, como é que eu poderia desdobrar faturamento? Dividindo, se eu tenho matriz e filial, por exemplo, eu vou definir KPIs de faturamento com metas específicas tanto para a matriz como para a filial, tendo como responsáveis os gerentes. E dentro da matriz, por exemplo, ainda se vai se desdobrar a nível operacional por vendedores. Então isso significa desdobrar os KPIs e metas. Então eu tenho duas formas, inclusive, de desdobrar isso. Tá? De forma direta, ou seja, eu pego o nível estratégico, um KPI que é o faturamento, e vou desdobrando, né, matriz e filial e vendedores, onde a métrica, quer dizer, o indicador a ser monitorado é o mesmo, que é vendas. Né? Mesma coisa aqui a nível na perspectiva de processos, por exemplo, eficiência interna, onde eu tenho lá o percentual de eficiência interna global, estratégico, e eu estou dividindo nesse exemplo aqui por, sei lá, os meus gerentes, ou nível operacional que seja. Tá? Então isso é porque usam o mesmo indicador, então de forma direta, ou então de forma relacionada. Então daqui a pouco eu tenho lá, por exemplo, um KPI estratégico que é a entrega de pedidos no prazo, e eu relaciono a ele e desdobro e dou lá para o gerente de faturamento, ele vai ter o KPI também de processo, que vai medir o processo dele, que é o tempo médio de faturamento, por exemplo. Então isso chama-se desdobramento, só que ele não é um desdobramento direto à entrega de pedidos no prazo, porque a métrica, né, o indicador é outro, que é o tempo médio de faturamento, então ele está relacionado. Tá? Então eu tenho aqui como fazer o desdobramento para mim buscar gargalos. Então aí a gente começa a ter aquela ideia de desdobrar. Lembra que se a gente for verificar entrega de pedidos no prazo, ó, é um KPI estratégico dentro da perspectiva de processos. E eu desdobrei ele com um KPI relacionado, ó, que é para medir uma outra pessoa, né, que é o responsável pelo faturamento, e ele vai ter lá como um KPI com meta de tempo médio de faturamento. Então, se eu desdobrar, eu vou conseguir rastrear gargalos. Então, daqui a pouco aqui, eu não estou em 100% de desempenho na entrega de pedidos no prazo. Quando eu desdobro, eu vejo que, poxa, mas não está ok o tempo médio de faturamento. Então, isso pode ser uma causa desse KPI de estratégico de pedidos no prazo não está ok. Então, já tenho ali. E assim eu vou fazendo os desdobramentos, tanto de forma indireta como de forma direta. Então, faturamento em vendas não está ok, eu consigo rastrear. Bom, é a matriz, é a filial, ainda dentro da matriz é um vendedor específico, não é? Né? E assim eu vou criando de acordo com o meu modelo de negócio, enfim, com o meu modelo de gestão, eu vou criando, fazendo esse desdobramento de KPIs e metas por toda a empresa. Tá? Oriundo sempre do mapa estratégico. É a partir daqui que eu vou orientar o que eu vou medir. E lembrando que um bom modelo de gestão de desempenho vai ter KPIs de resultado e KPIs de operação e também desdobrar isso por todas as pessoas dentro da empresa. Então é interessante esse desdobramento porque todas as áreas, processos e pessoas dentro da empresa eu tenho que medir. Né? Então eu tenho aqui alguém, um gerente de uma área de atendimento ao cliente responsável pelo KPI de entrega de pedidos no prazo e tenho o nível operacional, que é lá alguém dentro do faturamento que vai ter um KPI de tempo médio de faturamento. Tá? Ou se eu poderia medir, ter lá o gerente da área de faturamento com esse KPI e desdobrar ele ainda mais pelas operadores, né? E medir, cada um ter o seu próprio KPI medindo o tempo médio de faturamento e eu saber onde que está o gargalo a nível operacional também por pessoas. Então assim eu vou fazendo o meu desdobramento, né? Aqui exemplo de eficiência interna também, e vou desdobrando para que eu possa rastrear depois. Então a ideia de desdobrar, todos os processos, todas as pessoas da empresa têm o seu desempenho medido, né? E com isso, né, ponto 2, o gestor poder fazer os desdobramentos, tá? Tanto no nível estratégico como no nível tático. Então, eu tenho aqui o gerente da matriz, ele vai poder desdobrar, ele vai ter o KPI dele, ele vai poder desdobrar e entender dentro do time dele como é que está o desempenho.
né? Benefícios de desdobramento: orientar toda a empresa com foco em performance, então, já que todo mundo vai saber quais são os seus KPIs e suas metas e vai poder monitorar em tempo real o seu desempenho, né? Então todo mundo vai ficar com foco em performance, né? E aí, para chegar nesse foco de performance, eu tenho que todo mundo na empresa vai ter que ter os seus próprios KPIs e metas, sejam de resultado, sejam de operação. Então veja aqui, faturamento em vendas é resultado, tempo médio de faturamento é operação. Tá? Então assim, dessa forma eu tenho o desdobramento e aí a gente parte para o próximo passo, que vai ser monitorar o desempenho.